Boa noite, queridos amigos. Olha que lindo, a casa cheia, né? É muito bom ver todos aqui juntos com a gente no Evangelho. Vamos então começar com a leitura da mensagem do livro Vinha de Luz. Nisto conheceremos. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4:6. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes foram necessárias ao companheiro que nos magoou, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos e guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Vamos agora, então, nos conectando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai misericordioso, pedindo a Ele que nos auxilie em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, perante ao nosso semelhante, perante a vida aqui terrena, que possamos, Mestre Divino, lembrar sempre dos seus ensinamentos, que em nossos corações reine sempre a tua palavra, reine sempre o teu amor, que possamos entender o porquê estamos aqui, qual é a nossa tarefa terrena, que possamos entender as nossas expiações, as nossas provas, e estarmos sempre, Senhor, levando todas essas dificuldades, sempre com muito amor, com muita sabedoria, com muita confiança em dias melhores, com a confiança no crescimento, para chegarmos mais perto sempre de Ti, ó Pai amado. Obrigada, Senhor, pelo encontro de hoje, por este Evangelho bendito, esse Evangelho abençoado, que nos ensina tanto, que nos ampara tanto, Senhor,
e que nos revigora cada dia. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje, então, nós teremos a leitura do capítulo 13 do nosso Evangelho, o óbolo da viúva. Quem fará a leitura será a nossa irmã Hélida. Depois nós teremos a nossa querida irmã Mari fazendo a explanação. E lembrando sempre da nossa aguinha fluidificada, dos pensamentos em nossos entes queridos, em nossos amigos, para que eles recebam também esses fluidos, essa luz que se faz agora com os nossos mentores espirituais. Hélida, por favor, pode fazer a leitura. Boa noite. O óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1, e convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância, porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem, é para bem aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que, inteiramente empenhados em beneficiar os outros, se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem para dar aos pobres apenas o resto? Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmos. Bom, boa noite a todos. Quero novamente agradecer a oportunidade, que nem diz a nossa irmã Mary, uma vez por mês a gente está aqui com vocês para estar discutindo um pouquinho aí sobre o Evangelho. Né? E essa passagem, né, é uma das lições mais grandiosas do Evangelho, porque muitas das vezes, né, Kardec nos diz, nós até desejamos fazer um pouco daquilo que seria possível, né, nós fazermos. Contudo, nós sempre temos uma desculpa. Ou é a falta de recursos financeiros, ou é a falta de recursos suficientes para realizarmos alguma ação, né, alguma doação. E aí, estamos sempre prolongando. Quando eu tiver, quando eu puder, justamente por sermos materialistas e pensarmos apenas na doação material. Mas a hora, né, de agirmos chegou, né, meus amigos? Agora, não é a hora da doação material somente, mas de nós termos o desprendimento para auxiliar aqueles que estão junto de nós. A lição do óbolo da viúva é uma lição que merece de todos nós um olhar diferente. No livro Pontos e Contos, né, do Irmão X, tem uma lição que se chama A Maior Dádiva. Nessa lição, ele descreve essa passagem com muita beleza, né, mostrando que os fariseus gostavam muito de ir ao templo. E eles agiam sempre com muita ostentação, pois o culto deles era sempre externo. E podemos notar que até hoje as pessoas se enfeitam, se vestem muito bem para ir aos templos, às igrejas, para ir orar, mas com o objetivo de mostrar, para que todos possam voltar seus olhos na sua vestimenta. Então, nós ainda agimos como os fariseus, né? E por que nós fazemos isso? Porque nós gostamos, né, disso, certo?
E é por estarmos ainda presos a esse culto externo que nós achamos que nós não somos capazes de ajudar o outro. E também porque nós estamos ainda muito presos, né, no que o outro vai falar. Estamos muito presos, iguais aos fariseus, quando estes demonstravam, né, um zelo excessivo, né, um zelo grande pelo culto externo. Existem muitas pessoas que ainda pagam o dízimo, que vão à igreja ou vão a outros templos, destacando-se pela sua roupa, pela sua maneira de vestir. E é esse tipo de comportamento que Jesus, né, nos chama a atenção nessa parábola. Humberto de Campos nos mostra em outra lição, né, no livro Boa Nova, o ensino de Jesus, quando ele fala para Judas assim: Judas, nós precisamos apenas do tamanho da bolsa. E a bolsa era pequena. Então, isso indica que nós não precisamos de muita coisa. Nós é que queremos ampliar, né, as nossas necessidades. E Judas, né, que estava perto de Jesus no gasofilácio, e ele começa a falar para Jesus: Mestre, Jeroboão, o negociante, entregou 20 peças de ouro. Aí Jesus responde, sempre de forma serena, ele diz a Judas: é porque ele conseguiu renunciar ao excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. Nesse momento, Jesus dá uma lição. Dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso, tirano da alma. Nós precisamos refletir nessas palavras de Jesus, né? E, mais uma vez, Judas volta com suas observações e fala para Jesus: Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças de ouro. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que Zacarias, né? Na hora da morte, a gente faz tanta promessa, a gente pede tanto, a gente paga o que for necessário, né, o que for preciso para a nossa recuperação. E aí Jesus diz: bem-aventurado seja ele, pois mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé do que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Olha a grandeza das palavras de Jesus, né? Então, talvez seja melhor essa ação na hora da morte do que entregar a terra para aquelas parentes que ficam doidos, né, à espera da morte da pessoa para receber a sua herança. Jesus diz: Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo, porque tudo aquilo que você oferece para outro, você está se beneficiando, está oferecendo para si mesmo. E Judas, então, né, um tanto quanto fiscalizador de tudo aquilo que caía lá no gasofilácio, torna a falar para Jesus: olha a viúva de Cã, o mercador de cavalo que faleceu. Ela acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda da grande partida de animais. O mestre, com toda a grandeza, diz: muitos recursos amontoados sem proveito provocam sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os maus feitores. Nós podemos ver que em nenhuma hora, né, em nenhum momento, Jesus se empolga, né, com essas descrições de Judas, né, com as doações. E Judas continua a narrar outros que estão colocando dinheiro, né, no gasofilácio. Nisso Jesus mostra silenciosamente quando no templo entra uma viúva paupérrima, né, a julgar pela simplicidade que ela se apresentava. E Judas, que estava olhando o valor dos outros, como muitas outras pessoas fazem, né, ficou olhando e pensando: o que aquela mulher vestida daquele jeito, com tanta simplicidade, o que ela tem para oferecer no templo? E a mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas e colocou, né, no gasofilácio. E muitos que estavam lá riram, ironicamente. Jesus apressou logo em dizer: de verdade, essa pobre viúva deu mais do que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo o quanto possuía para o seu sustento. E nós?
O que nós temos doado para o nosso irmão? O que nós temos feito com aquilo que estamos recebendo? Que óbolo tem sido o nosso? Muitos não se dispõem em ajudar. Ajudar não é só com dinheiro. Ajudar com a presença, com a boa vontade, com a palavra amiga, com aquilo que nós temos de nós, né? Às vezes também, né, um prato de comida, por que não? Nós, às vezes, ainda temos um sorriso nos lábios, mas não sabemos, muitas vezes, desenvolver nossos sentimentos. Então, precisamos refletir muito naquilo que a lei nos ensinou, né? A lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade. E voltando naquele momento da doação da viúva no gasofilácio, Pedro chega perto do Messias e diz: Senhor, então a viúva pobre é a maior doadora do templo do nosso Pai? E Jesus, naquele tom, né, sempre fraterno e amoroso, diz: a viúva deu muitíssimo, pois enquanto as grandes senhoras aqui testemunharam a própria vaidade com inteligência, desfazendo de bens que só lhes constituíam embaraço, a tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o seu próprio corpo. Então, é isso que nós temos que aprender, né? É doar de si, é dar o que nós temos e aquilo que nós podemos repartir para o outro. Jesus ainda diz: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, não é a viúva humilde que se desfaz do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, né? Macilenta quer dizer anêmica, lívida, pálida, né? Então, é essa mulher frágil e macilenta que está fornecendo a grandeza do tempo o seu próprio suor, o seu próprio esforço. Nós sabemos que dentro das leis de Moisés, as mulheres que ficavam viúvas, né, elas eram ainda mais relegadas, né? Então, nós podemos imaginar o significado da doação, né, de sua doação. Tá? É o símbolo da caridade mais pura, porque foi dado com o coração. Jesus, vendo e sentindo a sinceridade dela, né, da sua doação, ele se alegra em ver o amor que desprendia do coração da mulher, né, daquela mulher, em favor das criaturas. O que vale mais, certamente, são os sentimentos que irradiam na hora da doação, e não a quantidade que é doada. O óbolo da viúva é a representação da humildade, do amor, que nós podemos trabalhar em função de todos aqueles que estão à nossa volta. E, às vezes, uma funcionária, né, às vezes, uma pessoa da família que nós precisamos ajudar, nós não temos essa preocupação. Às vezes, ajudamos aquela pessoa de fora, só para que nosso nome apareça. Quantas oportunidades Jesus tem nos trazido para que a gente possa buscar, né, para que nós possamos aproveitar tudo isso que a vida tem nos oferecido. Mas temos muita dificuldade de entender essas oportunidades que chegam até nós. Infelizmente, a maioria vive, né, a sonhar com os meios de mais facilmente enriquecer. Assim vemos que muita gente está preocupada com o dinheiro, com a situação que nós temos de vivenciar, né, de medo de nos faltar alguma coisa. A figura da viúva nos faz lembrar algumas dificuldades, né? Só uma pessoa a trabalhar, a luta para manter o sustento de uma família. Quantas mulheres passam por isso, não é? Mesmo que não sejam viúvas, mas quantas vivem sozinhas, certo? Então, às vezes, um trabalho que nós oferecemos, um pouco mais que possamos oferecer para aliviar a dor daquele irmão, é sem dúvida algo de grandioso que nós estamos conseguindo realizar, né? Nós estamos concedendo, né, uma ajuda grandiosa que nós podemos estar aí realizando. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, atualmente, aqui na pandemia,
quantas pessoas têm passado por tantas dores, né? E nós, às vezes, não temos esse olhar para ajudar, né? Talvez nós não tenhamos ainda aberto nossos corações para entender que tudo que nós estamos vivenciando é resultado, né, dos nossos desperdícios, nossos excessos, de uma necessidade abundante, né, desse materialismo exacerbado que a gente ainda vive, né, que a gente não consegue se desprender ainda. Só que agora chegou a hora de dar de nós, certo? Talvez estejamos sendo convidados, né, para entrarmos em situações de grande valor, de sentimentos profundos, como o exemplo que recebemos da viúva nessa passagem do Evangelho. Ainda estamos fechados em nós mesmos. Nós temos que viver os nossos desafios. E o desafio que a humildade nos oferece é justamente de auxiliar aqueles que estão junto de nós, né, na nossa família, mais próximos, especialmente agora nesse momento, em que a gente não pode sair, a gente está mais recluso, né? Mas já que estamos aqui mais reclusos, né, escute seu filho, ouça seu irmão, dê atendimento àqueles que estão junto de você, não seja indiferente. A indiferença tem nos levado a situações muito difíceis. Não seja indiferente. Seja mais solidário. Doe. Se você doar, se desprender frações de segundos para ajudar alguém, você será o maior beneficiado. Quantos amigos, né, estão nos ajudando? Nós oramos todos os dias pedindo ajuda. E será que nós não podemos ajudar ninguém? Então, reflitamos sobre isso. Pegue seu telefone, dê uma palavra de estímulo, de confiança, de fraternidade. Seja solidário ao seu irmão. Obrigada pela atenção de todos. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada, Mari. É uma das lindas passagens do Evangelho, né? Lições do Evangelho que você nos trouxe e que possamos desenvolver esse sentimento de fraternidade em nossos corações e sermos cada vez mais irmãos fraternos. E convido agora nosso irmão Osmar, então, para fazer a prece final. Por favor, Osmar. Vamos fechar nossos olhos, vamos, em trabalho amoroso, nos unir e fazer exatamente o que o nosso Mestre nos disse. Vamos agradecer primeiramente ao nosso Criador por oportunidade de trabalho, de amor e fraternidade. Vamos nos unir em verdadeiro sentimento de fraternidade e que possa, dessa forma, ser fortalecido e alimentado espiritualmente. Nossa Senhora abençoa nosso esforço da nossa boa vontade. Envia seus anjos protetores a nós auxiliar e que possam também angariar de nós o melhor que tivemos para ser levado e aproveitado onde mais tiver necessidade. Ó Pai, nos abençoa hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Osmar. Obrigada a vocês, amigos fraternos, e que possamos estar aqui na próxima quinta. Fiquem em paz.